Olá, eu sou a Bruna Póvoa e esse aqui é o Pensando em Voz Alta. Isso aqui é uma pausa, um espaço para a gente refletir junto. Se você também está se reinventando, reajustando a rota, num momento só de viver com mais conforto e verdade, fica. A nossa conversa começa agora. Desde que eu dei início a essa trajetória da criação do Pensando em Voz Alta, que é para ser uma reflexão, para falar de um pouquinho de como eu enxergo o mundo e essas questões que eu venho trazendo. Uma que é muito forte, sempre foi muito forte para mim, é a questão do feminino como performance. E eu fico me perguntando quando é que a gente assumiu que ser mulher precisa de um personagem, precisa ter um papel. E aí, a partir disso, em que momento que a gente decidiu que precisava escolher um só, então? E uma autora que eu vejo que fala bastante sobre arquétipo, que eu tenho certeza que muitas aí já leram, é um livro que ficou bastante em alta algum tempo atrás, que é Mulheres que Correm com Lobos, da autora Clarissa Pinkola Estés. Eu acho muito interessante a maneira como ela traz os arquétipos, porque vem do folclore, vem de histórias, vem de experiências e convivência com mulheres que têm as suas próprias histórias e da onde vem essa ideia de que a gente precisa interpretar um papel. E aí eu acredito que existam alguns arquétipos femininos que vêm sendo impostos e que a gente assumiu como personagem para a gente poder viver nesse mundo que é patriarcal. Então, por exemplo, ser a forte independente, que virou um conceito muito específico, que a mulher deve ser então forte e independente, que seria o quê? Não precisar de homem para as coisas, estagnou as mulheres que entraram nesse arquétipo, que assumiram esse arquétipo, como mulheres que são contra casamento, por exemplo, são contra relacionamento, né, que odeiam homens, enfim. O arquétipo da delicada, pelo contrário, coloca ela como sempre dependente de um homem para fazer as coisas para ela, para salvar, né? Tem sempre meio que esse mito de que nós precisamos, né, de homens para nos salvar, para nos sustentar e tudo. E que a gente tem que deixar o homem fazer isso porque faz parte do arquétipo dele. E aí tem duas que me assombram muito, que de certa forma eu acho que a gente acaba se impondo a ideia de que precisa ser perfeita e bem resolvida nesse mundo, que não te coloca contra o relacionamento ou os homens em geral, e nem totalmente submissa a eles. De certa forma, faz você acreditar que sozinha você já é perfeita, né? Mesmo que você queira um relacionamento, que você queira estar com um homem, porque o relacionamento nem sempre precisa ser com um homem, mas te coloca na posição de que você já é completa, já é perfeita, mas então você tem que buscar essa perfeição. E a resolvida coloca para o mundo que você não tem bagagem, que você não tem vulnerabilidade, que você não tem questões a serem ainda resolvidas, você já é resolvida. E isso, por um lado, a sociedade não aceita muito bem, porque vamos combinar que na verdade ninguém é resolvido e ninguém quer alguém bem resolvido, porque a gente se sente inferiorizado quando a outra pessoa é bem resolvida, e principalmente se você for uma mulher, porque aí você está ameaçando uma sociedade que não é bem resolvida. E aí tem as últimas duas, que isso são divisões minhas, tá? Desses arquétipos que eu percebo, né, que a gente acaba se colocando, que uma é a desconstruída, que ela não é que tá tudo resolvido, não tá,
mas ela tá de boa com as questões não resolvidas dela. Ela é desconstruída, ela aceita as coisas, as pessoas e tudo, ela tá sempre de bem com a vida. Essa é a desconstruída. E a espiritualizada, que vai na mesma vibe da desconstruída, ela aceita muito bem as coisas, mas tudo tem um viés do espiritual, de energia, de... A espiritualizada, então, vai muito na vibe da desconstruída. Elas meio que caminham a mesma trilha, a mesma trilha no mato, cheio de bicho, de mosquito, e elas estão muito bem com isso. Mas é uma performance também, porque querendo ou não, mesmo quando você está muito bem com a sua espiritualidade, com as suas questões, com as suas coisas a serem resolvidas, a sua imperfeição, a sua vulnerabilidade, as suas questões tanto sexuais quanto de gênero, quanto emocionais, tudo isso, mesmo quando a gente está de bem com tudo isso, nós todos, todas, todes, temos questões a serem resolvidas. Temos bagagem, nós todos temos dificuldades, nós todos temos coisas a se orgulhar também, conquistas, e temos voz. E eu acho que performar dentro de cada arquétipo é o que dificulta que a gente, enquanto sociedade, possa também evoluir. Porque mesmo quando a gente acha que está sendo livre, muitas vezes a gente está só escolhendo um novo tipo de personagem. Tipo, você não deixou de performar, você só trocou o roteiro. É mais ou menos assim que eu entendo que a gente acaba se colocando, mesmo quando acha que tá fazendo alguma coisa nova, que tá mudando, que tá entendendo, né, se autoconhecendo, por exemplo. Muitas e muitas vezes eu me peguei só interpretando um novo papel. O feminismo, que é um movimento incrível, na minha opinião, é um movimento que leva as pessoas à luta e que deveria incluir todas, todos e todes. Por que a gente tem falado assim? Abranger todas as pessoas que o feminismo deveria abraçar pede que essa luta seja pelos direitos de todas, todos e todes, que seja por quem leva adiante a luta, que são as mulheres, que seja porque o feminismo liberou as pessoas de se identificarem como mulheres ou homens e abriu espaço para outras expressões de gênero, de sexualidade, e isso veio interferir no todo da vida. E porque a luta por certa ideia de humanidade, e por isso mesmo considera que aquelas pessoas definidas como homens também devem ser incluídas em um processo que é realmente democrático. Hoje, ele é mais abrangente, o feminismo contemporâneo, mas pode ser mal interpretado, porque o feminismo ontem abriu caminhos, mas faz parte a gente continuar lutando, porque, inclusive, os números demonstram que o preconceito, não só contra a mulher, mas contra os próprios homens, contra as diferenças, a diversidade, ele só aumenta não só o preconceito, mas aumenta a violência, aumenta a questão ser muito mais embaixo. Não é só o xingar, o falar, o achar ruim, ele vai muito além. Ele é mal interpretado, o feminismo, porque a gente está sempre falando sobre isso, de que nós queremos igualdade, certo? Entre homens e mulheres e toda essa diferenciação. Por que não é entendido
como um movimento para a igualdade, para se obter a igualdade. Ele é interpretado como mais uma forma de cobrança. Assim como o patriarcado tem uma cobrança, tanto com relação às mulheres quanto com relação aos homens, a gente não pode deixar de lembrar que os homens também sofrem com o patriarcado. Se você for parar para pensar, o homem ele é muito mais submisso do que a mulher. Então, por que querem que a gente seja submissa? Porque o homem, com muito mais frequência e talvez até mais facilidade, ele abdica daquilo que ele quer para entrar para um grupo que define o que ele vai fazer, para onde ele vai, de que jeito ele vai agir, de que jeito ele vai falar, como ele vai se vestir, como ele vai cortar o cabelo. Ele vai para a guerra, porque mandaram, colocaram uma arma na mão dele. É muito mais fácil você ter um homem submetido a regras, a um formato, uma maneira de agir, de pensar, do que as mulheres. Não que não existem, mas as mulheres, em geral, é muito mais difícil se submeterem. Isso é histórico. É que o feminismo passou a ser mais uma expectativa de coerência. E talvez nem seja a coerência que a gente está buscando. Já parou para pensar? Talvez não seja coerência, talvez seja respeito, porque somos diferentes. Então a incoerência é quase natural, né? Eu acredito em feminismos, porque são múltiplas formas de ser mulher. Tem um livro que eu gosto também, que é Feminismo em Comum, da Marcia Tiburi, em que a gente, inclusive, muito do que eu tô falando aqui foi inspirado na leitura. Ela fala sobre a ideologia patriarcal e explica bastante disso, do que a gente quer como igualdade, por que o patriarcado é uma ideologia. E ela fala que o patriarcado é um nome estranho para muitas pessoas que consideram natural a ordem social existente. Ele representa a estrutura que organiza a sociedade, favorecendo uns e obrigando outros a se submeterem ao grande favorecido que ele é, sob pena de violência e morte. É claro que qualquer sistema de privilégios é feito para que uns usufruam deles, enquanto outros devem trabalhar para que o sistema seja mantido. Mas nessa perspectiva, é impossível pensar que o patriarcado dará espaço ao feminismo, que é uma grande questão que muitas pessoas falam, de que então vamos substituir o patriarcado pelo feminismo, e aí já se entende que as mulheres querem se sobrepor aos homens, nesse sentido. Se isso acontecesse, a estrutura não seria mais a do patriarcado. Ao mesmo tempo, o feminismo aponta para o caráter inconciliável de uma sociedade de direitos na qual o patriarcado esteja em vigência. É nesse sentido que o feminismo é uma luta contra um estado de opressão e injustiça. É por aí que eu entendo que o ser mulher, você ser mulher nessa sociedade que é opressiva, que traz injustiça e que você é ameaçado de morte e violência durante toda a sua vida, é que o feminismo deveria funcionar como igualdade. Porque eu não acredito que é só a mulher que sofra. A gente sabe que muitas vezes, principalmente os nossos meninos, as crianças, sofrem mais com isso porque eles têm que se encaixar num padrão também que a sociedade impõe, que esse patriarcado impõe, e que muitas vezes não faz sentido. E muitas vezes não, ele só não faz sentido. Por isso eu acredito em feminismos, né, que ele seja mais abrangente,
que ele seja um movimento que possa incluir e sim ser realmente para todos. E eu acredito no feminino, que aí a gente está falando de energia. Uma energia que é selvagem, que é ancestral, que é instintiva. Por isso que eu trouxe esse livro, que vai falar de um feminino que não é domesticado e que não pode ser domesticado. Por isso eu tento fazer essa relação que para mim é tão importante, de um movimento que nasce de uma necessidade, que é uma luta constante e que é histórica, daquilo que é mais ancestral, mais profundo na mulher, que é a sua própria selvageria. Porque ser mulher não pode cair numa definição, num arquétipo, num jeitinho de ser que querem tanto dizer pra gente como é que deve ser. Mas sim que nós somos múltiplas e podemos ser várias, muitas e de diversos jeitos. Eu já falei aqui para vocês sobre a questão da identidade em outro episódio e as várias formas, né, que a gente costuma passar, as várias fases que a gente costuma passar até encontrar o próprio estilo, a própria identidade, se identificar com alguma coisa, porque nós, como seres humanos, gostaríamos todos de pertencer a um grupo. Existe isso na nossa construção, a necessidade, né, de pertencer, ao mesmo tempo que a necessidade de diferenciação também é importante. Mas, hoje, eu gostaria de falar sobre essas versões que eu mesma já me encontrei. As versões de arquétipos femininos que a gente acaba se encaixando. Eu costumo dizer, e isso tem muito a ver com o momento, a fase em que eu tava, as pessoas à volta, principalmente isso tudo foi acontecendo na minha adolescência, mas eu já fui muitas, e hoje eu posso dizer com um olhar para o passado, de que eu já fui bailarina, a surfistinha, já fui roqueira, já fui emo, até tentei ser skatista. E todas elas eram verdadeiras naquele momento. Mas nenhuma delas me define completamente. E eu acho que essa é a beleza de ser mulher, de você testar, de você poder procurar, buscar mesmo a sua identidade. Hoje eu venho produzindo um conteúdo que está relacionado aqui. Eu vou deixar o link para vocês, que é o Diários de uma Mente Criativa, em que eu estou fazendo uma busca por essa identidade criativa, recuperar a artista. E eu trouxe com o livro The Artist Way, que é como um curso de várias semanas, que você vai fazendo as tarefas e lendo o livro ao mesmo tempo, você vai redescobrindo essa identidade que muitas vezes é quando a gente trava, quando você tem aquele bloqueio, que a gente fala, ai, deu branco, não tô conseguindo criar, bloqueio criativo mesmo. Em tempos de inteligência artificial, eu quis dar início a esse caminho para redescobrir a minha identidade criativa agora que eu sou aposentada como bailarina e eu decidi voltar a escrever. E aí eu percebi a dificuldade que eu tô tendo de me identificar como escritora. E por que dessa dificuldade? Por que eu não sou escritora se eu escrevo todos os dias, se eu estou escrevendo contos, livros,
escrevo num blog, faz anos que eu escrevo. Não, por que essa dificuldade? Por que eu não me entendo como escritora? Eu aprendi que eu não preciso também entrar em rótulos, né? Escolher um estilo fixo e que eu tenho que ser isso o resto da vida. Mais uma vez, eu acho que é um grande luxo a gente poder mudar de ideia, mas que a gente tem que entender que você pode mudar de ideia quando quiser. Mudar, agora eu não quero mais ser isso, quero ser aquilo, não vou mais fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser desse outro jeito, vou agir desse outro jeito porque é melhor pra mim, porque eu me sinto melhor. É a gente estar confortável com a gente mesmo. E não precisar sustentar também uma identidade rígida. Essa identidade pode ser mais flexível e permeável, que as coisas possam se mesclar, né? Eu não preciso ser uma coisa só, mas talvez duas ou três, como uma paleta de cores. Trabalha com isso diariamente, as pessoas não precisam ser uma coisa só, mas a gente lá no fundinho da mente está sempre pensando, eu tenho que ser coerente, então se eu trabalho com isso, se eu faço isso, se eu sou assim, de tal maneira, com essas pessoas, eu tenho que ser com essas pessoas. Eu estava falando até ontem mesmo com a minha mames querida, que muitas vezes é difícil, isso é ruim, que a gente misture grupos de convivência, sabe, colocar junto com a minha família, o meu grupo de amigos, porque você nem sempre é a mesma pessoa com esses dois grupos diferentes, e tá tudo bem, não é errado. A autenticidade não é você encontrar um rótulo para se encaixar, mas sim você parar de precisar de um. Assim como eu falei em outros episódios nos últimos tempos, eu tenho falado muito sobre isso, a questão de não precisar provar nada para ninguém acaba te libertando. Você parar de fazer as coisas para que os outros vejam, para que alguém fale alguma coisa, sabe? Buscando o aplauso. Você não precisa parecer nada, você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que ser aquilo que vai de encontro com os seus valores, com os seus princípios, definir os seus limites e para onde você vai com tudo isso. Até porque eu não acredito que a gente precisa ser coerente o tempo todo. Às vezes dá uma bugada, vou ser de outro jeito, podem achar o que quiserem, podem dizer o que quiserem. Eu acho que é muito mais bonito viver assim, você sendo quem você é, sem pedir desculpa e nem licença. Você se permitir mudar sem culpa, ser autêntica, também não é ser a mesma sempre, entende? Porque eu acho que quem você era não te deve nada, mas você também não precisa continuar sendo. E talvez essa liberdade que a gente procura para ser feliz é não precisar interpretar nada. É você ser quem você é, com confiança, confortável, com verdade, sem ser para os outros, ser para você mesmo. Hoje foi profundo. Obrigada por pensar comigo. Eu espero ver você aqui nos próximos episódios. Essa temporada tá acabando. E eu tô muito feliz e muito honrada pela sua presença sempre. E se alguma coisa ficou ecoando do que a gente conversou aqui hoje, deixa ecoar. Lembre-se que a gente não precisa sempre de respostas imediatas, nem tudo tem resposta imediata. Deixa ecoar aí e fica com presença, sem pressão, e até o próximo.